Graça e paz a todos que nos ouvem nesse momento, ouvintes da Rádio Gospel Capital, pessoal da Rádiosnet também, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube. Hoje é um dia de muito alegria aqui para a Rádio Gospel Capital, porque nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o pastor mais missionário que eu conheço, pastor Claudinei. Ele não está sozinho, claro, ele está com a esposa dele, a pastora Cláudia também. Pode só dar um alô aí, pastora? Boa tarde a todos, graça e paz. Amém, glória a Deus. Amados, essa entrevista é bastante pertinente porque nós vivemos dias difíceis, né? E nós, aqui com os pastores que são missionários e missionários de carteirinha, nós temos essa mesma visão, a visão missionária. E o pastor Claudinei, que já vai dar aqui a sua consideração inicial, me ensinou tudo o que eu sei sobre missão. Eu gostaria de convidá-lo agora para dar as considerações iniciais. Pastor Claudinei, é uma honra tê-lo aqui no estúdio da Rádio Gospel Capital. Amém. A graça e a paz do Senhor a todos. É um prazer, pastor Luciano, poder estar aqui contigo para falar sobre missões, para falar sobre aquele que foi o maior missionário de todos os tempos e sempre será, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então é um grande prazer poder estar aqui para poder contribuir um pouquinho com o desenvolvimento da missão, né? Transferir um pouquinho daquilo que a gente sabe, e tem muita coisa ainda para aprender, mas já dá para fazer alguma coisa. Que legal. O pastor Claudinei é um pastor modesto, né? Porque sabe muito de missão. Tem milhares de quilômetros rodados aí pelo Brasil e pelo mundo. Pastor, a nossa admiração enquanto Rádio Gospel Capital, enquanto comunidade Batista Vidas no Altar, porque eu creio que os missionários, eles não são melhores do que ninguém, mas dentro do grupo que confessa Cristo como Senhor e Salvador, esse grupo está com um pé lá na frente, está um passo à frente dos demais, sempre deixando claro que o missionário não é melhor do que ninguém. Mas é essa visão apaixonante, né? E a gente compreende, pastor, que no trabalho missionário, o senhor que, juntamente da sua equipe, da agência missionária, que o senhor faz parte também, se depara com muita pobreza, né? Vocês vão diretamente aos lugares com dificuldades extremas no que diz respeito à condição social mesmo. Então, a minha curiosidade a respeito de missões, na verdade, inicialmente era, poxa, como que um missionário chega num lugar desse tão pobre com a palavra de Deus e somente com a palavra de Deus, né? Porque ali, naquele ambiente, existe fome. Como que a gente fala sobre a palavra de Deus, mas vai embora de repente com Deus te abençoe? Não é bem assim. Então, eu creio que a ação missionária, ela anda de mãos dadas com a ação social. Gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho disso aqui para os ouvintes da Rádio Gospel Capital. Perfeito. Bom, a própria palavra de Deus, ela fala que a fé, ela sem obras, ela é morta. E isso a gente vê na prática quando nós estamos no campo missionário. Porque se você chegar simplesmente falando sobre a fé, ela será morta. Por quê? Porque ela precisa das obras para que alguém que não tem fé compreenda o que é a fé. Então ele precisa de ver obras. E se observarmos também o caminhar de Jesus, o objetivo de Jesus era a salvação. Mas, junto com o objetivo de Jesus, sempre andou a solidariedade. Jesus nunca deixou ninguém vazio. Jesus observava a necessidade das pessoas. Quando nós vemos aquela multiplicação de pães, por exemplo, quem se preocupa com aquele povo é Jesus. Não é o povo que está pedindo, olha, nós queremos comer. Não, Jesus diz, olha, está chegando o final da tarde e esse povo não tem aonde comprar. Deem comida para eles. Então, baseado nisso, nós vemos na prática a necessidade do evangelho ser praticado, levado, junto com uma ação social, junto com a compaixão, junto com a solidariedade, né? É uma porta que
ela tem... É como se fosse uma porta que tem dois lados. Ela abre para os dois lados. Tem que ter esses dois lados. A solidariedade junto com a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Né? E eu vejo muito, por exemplo, quando nós estamos na África. A África é impossível você falar do amor de Jesus e deixar aquelas pessoas com fome. Não tem como. Eles até aceitam a palavra de Jesus, creem na palavra de Jesus, aceitam o Evangelho, vivem o Evangelho, mas eles vão permanecer com fome e você sadio. Então nós temos que levar e ajudá-los de qualquer maneira. Então esse é um dos pontos primordiais. E não somente na África, todas as missões nós precisamos desse equilíbrio, né? Da ajuda social e também, ao mesmo tempo, ajuda espiritual. Nem pode faltar uma, nem pode faltar a outra. Eu aprendi que se você falar só do amor de Jesus e manter a pessoa passando fome ou deixá-la passando necessidade, você não vai cumprir você não vai fazer uma obra completa. Vai faltar. E se você só ir com a obra social, se eu der só alimento, se eu der só comida, vestimenta, eu corro o risco de permitir que aquela pessoa vá para o inferno de barriga cheia. Quer dizer, ficou sem o principal, que é a salvação, porque eu fui só cuidar da parte social. Então tem que haver um equilíbrio. É como o pássaro que voa com duas asas, então, não é? Isso! A asa da ação social é a asa da palavra de vida eterna, né? Precisa ter os dois para que haja, então, esse equilíbrio e a missão seja realizada na sua plenitude. Pastor, acredito que para o ouvinte não ficou nenhuma dúvida com relação a isso. Mas conta um pouquinho da sua trajetória, da trajetória do senhor nas missões e como que foi o seu encontro com, eu não sei se devo chamar de agência missionária, ONG missionária, Paz para Todas as Nações. Em que momento vocês se encontraram? Amém. Bom, a minha vida missionária, ela começa há uns 26 anos atrás, mais ou menos, uns 22 anos atrás, quando meu filho mais velho tinha 4 aninhos e o meu segundo filho tinha 2 aninhos, onde que Deus falou comigo, falou com a minha esposa, e nós fomos primeira vez para o campo missionário no Nordeste do Brasil, e nós ficamos 40 dias ajudando uma cidade muito necessitada, muito carente, e hoje é uma cidade que tem um suporte muito grande, espiritual. Hoje é uma cidade que cresceu, mas há 22 anos atrás ela dependia muito da missão. E dali para frente, um pouco mais adiante, a gente continuou fazendo algumas missões aqui no Brasil mesmo, mas aonde que foi muito forte o nosso chamado, que foi uma decisão minha, eu falei, bom, agora a nossa dedicação tem que ser maior em missões. Foi quando eu me deparei com uma realidade em Moçambique, foi quando eu conheci o trabalho da ONG, né, da Organização de Missionários Paz para Todas as Nações, que é uma organização que em torno de 100 missionários, de cada um de um ministério, vários ministérios, e todos nós nos unimos para fazer missões. Então, o presidente do Paz para as Nações, ele me convidou para fazer parte dessa missão na África. E eu achei que seria algo impossível para mim, porque eu já tinha feito muita missão, mas aqui no Brasil. E eu achava que seria muito complicado enfrentar o outro lado, cultura diferente, tudo. Mas quando eu fui ver, eu já estava em Moçambique, já estava pregando o Evangelho. E foi muito interessante, porque naquela época eu pastoreava uma igreja aqui no Parque São Lucas, uma igreja chamada SOS Jesus, que era no Parque São Lucas. E eu me lembro de uma noite em que era uma sexta-feira, mês de junho, estava muito frio e foram muito poucas pessoas para a igreja, muito poucas. E eu tive uma conversa com Deus, muito séria, de pastor para com Deus, e eu falei, Deus, eu preciso de almas.
Eu preciso de vidas, eu preciso de pessoas para batizar, senão eu morro. Uau. E aquilo foi tão sincero diante de Deus que eu achei que Deus fosse me dar o Parque São Lucas, que Deus fosse fazer uma coisa incrível, e de repente Deus me leva para a África. E quando eu fui ver, eu passei um dia, meu primeiro dia pregando na África, eu nunca vou me esquecer, eu pregando em uma aldeia em Rokui. O nome era Rokui, e nessa aldeia haviam mais ou menos umas 70, 80 pessoas num lugar muito quente, muito precário, muito necessitado. Eles ficaram 4 horas me esperando chegar. Era um lugar de muita dificuldade para ter acesso. E quando nós chegamos, eles nos receberam com festa, com cânticos, com dança. E eles declaravam que os mensageiros da palavra da salvação chegaram naquele lugar. Que legal. E para minha surpresa, eu achava que todos eles eram cristãos, para nos receber de uma forma tão calorosa, né? E quando eu cheguei naquele lugar e recebido daquela forma, eu preguei o evangelho e eu, sinceramente, irmãos, eu falei 25 minutos no máximo. E quando eu terminei aquela mensagem, e eu perguntei para eles, vocês entenderam tudo isso que eu falei? E eles ficavam assim olhando e dizendo, sim, nós entendemos. E vocês querem aceitar a Jesus Cristo como Salvador? Vocês que estavam esperando tanto a salvação? E foi algo incrível, porque eu vi em torno de 35 pessoas aceitando Jesus como Salvador. Aleluia. E para quem é pastor aqui em São Paulo, vai entender essa realidade. A gente faz uma festa muito grande quando você tem um culto de domingo, onde uma pessoa aceita Jesus como Salvador, chorando, com sinceridade, e você fala, meu Deus, que bênção, foi festa no céu, festa na terra, que coisa linda. Agora imagine 35 depois de apenas 25 minutos. Na verdade, não foram 25 minutos. Na verdade, foram 2 dias de viagem, foram várias horas de voo, foram várias horas de van, foram dias cansativos para chegar àqueles 25 minutos para eles conhecerem o Evangelho da Verdade. E todos eles aceitaram. E eu me lembro que eu parei e eu falei, não, peraí, vocês entenderam errado. Eu vou repetir, porque era uma realidade diferente da minha. E eu disse, não, vamos mudar as coisas. Eu vou falar de forma mais clara, vou repetir. Falei mais uns 10 minutinhos, repeti tudo de novo, declarado, tudo. E quando eu falei, agora, quantos querem aceitar a Jesus Cristo? Aí levantaram a mão 50 pessoas. Uau. Eu falei, peraí, Glória então a quer Deus. dizer, vocês entenderam agora? Sim, agora ficou bem claro, agora foram 50. E isso, Deus falou no meu coração, você quer alma, eu sei onde tem. Então é só você ir. E a minha segunda viagem, depois de 8 meses, 7, 8 meses, eu voltei para lá junto com uma pequena equipe. Nós somos em 4 missionários, inclusive um deles era o meu filho Mateus, que também é missionário. E nós 4 batizamos 172 africanos para a glória de Deus. Puxa vida. Quer dizer, em 8 meses Deus cumpriu 1000 vezes aquilo que eu queria almas, e o Senhor falou, Lá no São Lucas, que é uma localidade, um bairro aqui de São Paulo, capital. Isso, aí Deus me... Não, essa salvação de 172 pessoas foi na África. Sim, não, eu digo que o Senhor pediu Que eu pedi isso a mesmo. Deus, lá em São Isso. Lucas, eu quero almas, mas não eram os habitantes de São Lucas e região. Isso, era o mundo que isso, aguardava pelo Senhor, Isso. E daí foi. Hoje, depois... Só o meu trabalho na África, só o nosso trabalho que nós fizemos na África, com 4 viagens missionárias, 4, nós batizamos mais de 450 africanos. Muitos frutos. Muitos. E hoje são umas 10 igrejas espalhadas, pelo que eu me lembro, umas 10 igrejas que estão espalhadas nas aldeias, em Choco e Roco, espalhados em Moçambique, graças a Deus. Bacana. Pastor, são muitas as curiosidades, né, que nascem. Inclusive, se os ouvintes quiserem mandar suas perguntas pelo WhatsApp 11 9
6767-3553 e fazer a sua pergunta. Nós vamos responder com a maior alegria. Se não no momento da entrevista, mas pode ter certeza, posteriormente a gente não vai te deixar sem resposta. Uma curiosidade, pastor, antes de falar da família do senhor, a questão do idioma. O senhor é uma pessoa fluente no inglês, é professor de inglês, eu acredito que isso facilitou bastante. Mas em todos os lugares onde o senhor vai, se bem que o inglês é quase uma língua universal, mas o senhor já teve dificuldades para pregar a palavra de Deus para as pessoas que nem conheciam a sua língua e nem o inglês? Como que foi? Ou sempre tem ali alguém que recebe o senhor, um outro missionário que vai fazer o trabalho de tradução? Sim, sim. Existe uma dificuldade muito grande. Eu acho que a maior dificuldade que o missionário enfrenta é a falta do idioma local, né? No caso da África, Moçambique, então falo português, então a gente conseguia... Português de Portugal, né? Português de Portugal. Só as pessoas que não têm educação mesmo, né? Aí eles só falam o Xangana. Então sempre tem um tradutor. Então, tem vários tradutores, porque o inglês é bem forte também lá. Então, eles ouvem então, em português, em inglês, e traduzem para o Xangana. Mas eu já enfrentei muitas dificuldades, por exemplo, no Paquistão, em Filipinas também. Filipinas foi um lugar que mais eu tive dificuldade, não com o inglês, mas com o idioma local. Então, por exemplo, eu tenho uma experiência de Filipinas que eu pregava em inglês, era traduzido para o idioma local, que eu agora não vou mais lembrar, são muitos idiomas, eu acabei ao tagalo. Aí transmitia para o tagalo passava para um idioma que era mais regional e muitas vezes tinha que traduzir para o português para os brasileiros que estavam ali também. Então, quer dizer, imagine 4 idiomas, 4 tradutores para chegar à palavra. Então a gente tem que dar um jeito, tem que falar e tem que... Então existe muito essa dificuldade. Só que uma orientação até para quem tem o interesse de sair para a missão no campo, o principal é o inglês. Porque o inglês, por mais que você tenha dificuldade, você pode estar na China, na Índia, no Catar, e você consegue pregar o evangelho, falar do amor de Jesus em inglês, porque o inglês é o idioma universal. Então, no mundo, o mundo fala inglês, né? O mundo fala inglês. Amém, pastor. Eu acredito que com essa sua fala, essa sua explicação, muita gente já começa a ter despertado em si o interesse missionário. O senhor acabou de dizer que é importante uma preparação, inclusive, com relação ao inglês. O senhor é professor de inglês. Por favor, deixa o seu telefone aqui também, por favor. Ótima ideia. As pessoas o contratarem como professor de inglês. Perfeito. Inclusive, eu tenho muitos missionários que fazem aula comigo, eu dou aula online, então dá para atender o Brasil inteiro e até fora do Brasil, né? 11 98939 6216. Legal. It's okay. É só o que eu sei falar inglês. Pastor, a respeito da família, a gente percebe através daquilo que o senhor está expondo aqui, que o senhor mergulhou de cabeça em missões. Claro que quem é missionário nesse nível não pode mais ter o seu trabalho convencional. Acaba também vivendo da obra e daquilo que as pessoas estão dispostas a fazer. Aliás, todos os missionários nesse nível. Mas uma coisa que chama a minha atenção é o seu amor e a sua paixão, que também acabou contagiando toda a sua família. A esposa, a pastora Cláudia, que aqui está, que é o braço direito do Senhor, né? que é a pessoa que Deus levantou para salvá-lo, né? Das tempestades da vida, a arca que verdade. Deus construiu e colocou do seu lado. Mas a gente percebe que os filhos também são, né? Isso pegou em toda a família. O senhor poderia falar alguma coisa a respeito disso aqui para nós? Sim. No caso dos nossos filhos, né, eles aprenderam, eles conviveram, eles nasceram, cresceram, hoje já são adultos, exceto o João Pedro, que vai fazer 16 anos, mas eles amadureceram
dentro de missões, com a linguagem de missões, com o amor em missões. Então, por exemplo, eles sempre viram eu e a minha esposa trabalhando com missões, quer sejam missões urbanas, quer sejam missões nacionais ou missões internacionais. Esse foi um foco da minha família, né? Eu tenho o meu filho mais velho que é pastor, o pastor Marcos Paulo, e o Mateus, que é missionário, né? E o João Pedro, que está envolvido em tudo que a gente faz, quer seja em missões, quer seja na nossa igreja local. O fato de eu e a pastora termos nós somos praticamente, a nossa família é uma equipe, pastor. Que legal. Nós somos uma equipe. Teria que ser, pastor, senão Isso. ficaria difícil. Todos nós trabalhamos com missões. Por exemplo, a pastora, tudo que é administrativo, ela cuida. Ela me ajuda, ela administra a igreja quando eu não estou, ela administra, ela nos dá a orientação de como fazer, do que fazer em determinado lugar, ajuda em todos os aspectos. A gente tem uma combinação muito grande daquilo que a gente vai fazer para que haja... Por exemplo, quando eu saio para a missão, eu não me preocupo com absolutamente nada que fica aqui. Porque a minha esposa domina tudo. Ela consegue manter tudo em ordem. Tudo em ordem. Isso então, faz a diferença. O senhor tem uma cabeça boa na missão. Muita mesmo. A única coisa que eu sinto quando eu estou em missão é saudade. Eu sinto saudade dela, sinto saudade dos meus filhos, mas preocupação nenhuma. Zero. Eu fico totalmente dedicado àquele povoado que eu vou, aquele lugar onde eu vou, e tem momentos que eu chego a ficar, às vezes, 5 dias sem contato, porque você tá... Sem celular, sem sinal de internet. Sinal nenhum. Por exemplo, agora na Sérvia, a minha última missão internacional foi na Sérvia, mesmo na pandemia, e eu estive pregando para ciganos, né? Então, foi um trabalho missionário totalmente com ciganos. E eu passava o dia todo com eles e sem sinal nenhum. E quando tinha sinal, eu falava com ela e ela, não, tá tudo certo aqui, tá tudo certo assim, tudo organizado. O meu filho, Marcos Paulo, ele trabalha bastante com a divulgação. Ele trabalha com o contato de muitas igrejas para falar sobre o trabalho que nós fazemos. Então, ele trabalha bastante com a divulgação. O Mateus trabalha mais com o ID também. Ele vai para campo Ele mesmo, vai né? para o campo também, né? Inclusive, daqui a 5, 6 dias, ele também está indo para o campo. E o João Pedro é o braço direito da pastora. Ele é o que fica ali. É uma equipe mesmo, né? É uma equipe. É literalmente a minha equipe missionária. Que bacana, que legal. Pastor, na verdade, como pastor, eu pastoreio, o senhor sabe, os ouvintes também estão sabendo diariamente disso, a comunidade Batista Vidas no Altar, e nós também gerenciamos essa rádio. Houve um momento na nossa história em que a gente estava passando tantas dificuldades financeiras, somente para pagar aluguel, a conta de luz, água e internet. E foi nesse tempo em que Deus iluminou a nossa mente, né? Para nós entrarmos também de cabeça nas missões. E eu pensava comigo, mas como que eu vou entrar de cabeça nas missões se eu não tenho missionário, se eu não consigo enviar missionário, se eu mesmo não consigo ir para o campo? Mas foi o Senhor quem me ensinou que missão a gente faz de diversas maneiras, né? Tem até um jargão, né? Um tripé no qual a missão se equilibra. Ou você faz missão indo, orando ou contribuindo, né? E depois que nós nos engajamos nos teus projetos, e para quem está nos ouvindo, é muito importante dizer que a gente jamais colocaria a nossa contribuição financeira, o nosso esforço, num trabalho que não fosse sério, num trabalho que realmente não abençoasse vidas, não apenas na nossa nação, como também fora dela. Lembrando que a gente se preocupa muito com missão internacional, mas nós temos uma preocupação com o nosso povo. Nós sabemos que o Brasil é uma nação muito carente, especialmente em alguns lugares mais remotos, como por exemplo o sertão baiano. E quando nós decidimos, porque não foi uma sensação, viu, pastor? Muita gente espera sentir para ajudar.
nós decidimos. Quando Deus entregou o seu filho, ele não teve uma sensação, ele teve uma decisão, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, né? Ele não ficou pensando, ele entregou. Então, nós decidimos abençoar missões, e o Senhor é o veículo pelo qual trafega, né, todas as informações de idas e vindas, e nós ali nos tornamos parceiros de vocês. E desde aquele momento, pastor, eu quero aqui testemunhar para o senhor, para a pastora Cláudia, a gente sempre está se falando, mas pouco a gente fala a respeito disso, mas que desde aquele momento em que Deus iluminou a nossa mente, em que nós decidimos ser parceiros, a história da comunidade batista Vidas no Altar mudou, assim, da água para o vinho. Nós nunca mais tivemos nenhuma dificuldade. Diariamente Deus está enviando vidas, almas, diariamente o Senhor está provendo no âmbito financeiro, nós nunca mais atrasamos um aluguel. Então nós descobrimos ali, vamos dizer assim, né, uma mina de ouro, perdoe até a expressão, né, uma mina de ouro onde a gente precisa, onde a gente pode investir, não que a gente pense, pastor, em um retorno, mas a gente sabe que a lei da semeadura, ela nos atinge em cheio. Enquanto nós estamos fazendo pelas coisas de Deus, é evidente que Deus começa a fazer pelas nossas. Então eu gostaria que o senhor dissesse aqui para nós, uma vez que a gente já está caminhando para a conclusão, a importância dos diversos parceiros. A gente sabe que, né, na missão não se fala nome de denominação, não é esse o objetivo é reino de Deus, são almas, mas qual que é a importância dos parceiros, né, para se fazer missões nos dias de hoje, pastor? Perfeito. É um ponto muito especial, até eu posso dizer como especial. Por quê? Eu aprendi com um pastor missionário de muito prestígio, que é o Ronaldo Lidório. Pastor Ronaldo Lidório, missionário, referência no Brasil e fora do Brasil. Ele diz que a igreja que não faz missão, ela é campo missionário. E eu guardei isso comigo. E foi quando eu comecei também a trabalhar com missão. Isso que vocês viveram, que o pastor relatou, eu também vivi no passado. Quando eu me vi, eu olhei e falei, poxa, eu estou só pastoreando, e estou esquecendo de missão. Eu preciso estar em missões. E mudou a minha história e muda a história de todos aqueles que fazem. Por quê? Vamos para o princípio. Existe uma ordenança que Jesus fez e é uma só. Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Anunciando, batizando, amém, ensinando. Ele deu essa ordenança. E se nós não cumprirmos com essa ordenança, nós não fazemos nada. Se parar para pensar, se nós não cumprirmos com isso, a igreja não está trabalhando. E quando você começa a fazer aquilo que Jesus ordenou, você vê o lado financeiro melhorando na igreja, porque você está amém, plantando. Somos provas disso. Isso, você planta e Deus ele faz você colher. Segundo, outra coisa, que também a obra não é nossa, a obra é dele. Nós entramos na obra dele, nós entramos no propósito de Deus. Aí então a gente começa a desfrutar. Então a igreja começa a prosperar em questão financeira. E uma das coisas que eu mais percebo, quando você investe em missões, em lugares que precisam ser alcançados, pessoas alcançam a sua igreja. Olha que legal. Começam pessoas a aparecer do nada, que você não... eu estava passando ali e de repente eu falei, preciso ir nessa igreja. Eu passei tantas vezes aqui, mas eu nunca tinha visto essa igreja. Você começa a ouvir pessoas falando esse tipo de coisa. Por quê? Porque você está plantando na onde não tem e Deus está mandando aonde que tem. Que legal. É isso que Deus faz. Então, o que o pastor está vivendo, muitos ministérios vivem e cada vez investem mais, e quanto mais você investir, mais vai colher. É como eu vejo dessa forma, é como uma lavoura de milho. Você coloca 1 grão,
nasce um pé com 5 espigas. Com quantos grãos? Centenas, hein? Centenas. Então, assim é a missão. Prova disso, começou com 12. E chegou até nós. Começou só com 12. Um desistiu. Mas mesmo assim, os 12 prosseguiram, depois entrou mais e mais e mais, e chegou até os nossos dias de hoje, século XXI. E quantos são hoje? Tantos como a areia da praia. Então, Amém. o começo, eu fico pensando às vezes Jesus olhando assim para os discípulos e dizendo, pronto, agora é hora de eu seguir, agora vocês vão ficar e vão continuar. Que coisa é essa? Só 11? Só 11? E chegou até onde chegou. Então não é muita gente que precisa, mas precisa de ter algo. Imagine se todos descobrissem o que é isso. O que aconteceria com esse mundo? Muitos ministérios não teriam sido fechados nessa crise. Com certeza. E um detalhe que o senhor falou sobre as dificuldades, e todo esse tempo estava em pandemia, hein? Verdade, olha isso. Estava em pandemia. Sim, é que o vocês detalhe. passaram em pandemia. 3 meses de igreja 100% fechada. O tempo em que a nossa igreja mais prosperou. E mesmo nessa época mais aguda de crise, pastor, nós nunca negamos a nossa contribuição. Sim. Porque sementes lançadas em época de escassez são poderosas para produzir uma colheita ainda mais abundante. Sim. Quanto mais difícil, né, maior é a colheita que nós temos. E nós aprendemos aqui, desenvolvemos um pensamento, viu, pastor, para entender uma coisa, inclusive óbvia. Se nós tivermos uma razão para ser prósperos, Deus então terá os seus motivos para nos abençoar. Amém. Agora, eu não abençoo ninguém. Eu só olho para o próprio umbigo. Eu só olho para a igreja local. Enquanto o mundo inteiro está padecendo, está sofrendo, aí eu pergunto, né? Eu faço essa pergunta aos membros da nossa igreja. Por que que Deus vai mandar se quando chega a gente retém? Né? O inteligente, aquele que tem sabedoria, quando chega, ele já tem que ter aquele pensamento. Aonde é que eu vou colocar? Aonde é que eu vou investir? Por quê? Porque o inteligente não pode deixar a roda da prosperidade parar. E quem é que trava a roda da prosperidade? É o diabo? É claro que não. Quem trava a roda da prosperidade é o próprio crente que só pensa em si mesmo. E cristianismo é missão. Cristianismo é pensar nos outros. Amém. Pastor, eu quero já ir aqui, né, agradecendo a sua presença, a presença da pastora Cláudia, e é uma bênção. O senhor veio aqui a São Paulo, porque ontem, graças a Deus, a ajuda das pessoas, né, nós juntamos aqui quase 1 tonelada de alimentos. Então veja a importância da doação. O senhor vai levar parte dessa doação para Aparecida. Sim. Nosso tempo está estourando, mas eu queria que o senhor só desse uma pincelada. O que é que está acontecendo em Aparecida? Porque está perto de grandes centros. Não está tão distante de São Paulo. Está perto de São José dos Campos, Taubaté, que são centros razoáveis. Mas por que que ali há tanta necessidade? O senhor poderia nos falar por quê? Perfeito. Com esse período de pandemia, uma das coisas que a gente, como missionário, descobriu é que esse tempo todinho está no controle de Deus. Porque nós tínhamos muitas ocupações fora do país que eram muito necessárias. Mas com a pandemia precisamos ficar focados aqui no país, porque a missão não pode parar. E isso estava no plano de Deus. E tem 2 lugares que nós descobrimos o momento exato do investimento da pregação do Evangelho. Uma delas, Juazeiro do Norte, que é a terra do Padre Cícero, e também Aparecida do Norte, que também são as 2 maiores cidades católicas, né, e que tem um potencial gigantesco, financeiramente falando, mas com esta pandemia, tanto uma cidade quanto a outra ficou totalmente parada. Vamos pegar Aparecida, por exemplo. Aparecida tem 98% do PIB, da movimentação financeira daquela cidade está ligada à catedral, lá a Aparecida.
E quando fechou, então todo mundo perdeu o emprego. Hotéis se fecharam, tudo que é mercado parou. Então é óbvio, se uma cidade inteira para de trabalhar, então não vai ter um pouquinho de tempo, o alimento, depois vai acabar tudo. E, infelizmente, ao longo da história de Aparecida do Norte, por exemplo, cristãos protestantes nunca foram aceitos para pregar o Evangelho de Cristo. Nunca. Tanto é que eu trabalho junto com a parceria de uma igreja, a primeira igreja batista de lá, de Aparecida, que as vidraças da igreja são quebradas. São todas quebradas. Que no horário de culto, e é uma igrejinha bem pequenininha, no horário de culto é comum ser apedrejado, exceto nesse período de pandemia. Por quê? Porque eles ficaram sem ajuda, sem apoio. Infelizmente, não houve nenhum tipo de... eu não quero falar aqui da Igreja Católica de jeito nenhum. Eu tenho um respeito muito grande pelos católicos, tenho muito respeito, mas é uma verdade que eu tenho visto lá. São os moradores de Aparecida que dizem que eles não receberam uma cesta básica sequer. E com isso, eles abriram a permissão da gente chegar até eles. E nós chegamos com aquela... Vamos voltar lá no primeiro assunto. Chegamos com a primeira parte, que era a solidariedade. Amém. Nós não chegamos para pregar o evangelho. Chegamos, né? Lógico que chegamos. Mas nós chegamos em primeiro lugar para saciar a fome. E fizemos um mapeamento e descobrimos que a cidade inteira não tinha o que comer. Meu Deus. Eu me deparei, os meus filhos, o pessoal da equipe, a missão... se deparou com situações terríveis, casas bonitas, que você pensa, não, aquela família ali não precisa. E quando chegou lá não tinha 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Pessoas pegando a comida e já abrindo na hora e para colocar para fazer, porque foi o que chegou. Quantas pessoas que eu vi fazendo isso, crianças que abriam as sacolas ou as cestas para tirar alguma coisa e já comer na hora na nossa frente. E com isso, eles também permitiram falar do amor de Jesus. Eu lembro de uma senhora que eu fui entregar uma Bíblia, que eu ganhei uma Bíblia e fui entregar aquela Bíblia. E quando eu entreguei, ela pegou aquela Bíblia na mão e ela disse, o senhor está me dando esta Bíblia? Eu falei, sim, eu estou lhe dando, é um presente para você. E ela pegou aquela Bíblia e abraçou a Bíblia. Ela abraçou e disse, eu nunca recebi uma Bíblia de presente. Olha só que legal. Eu posso ler esta Bíblia todinha a começar de hoje? E ali foi algo muito forte. E ela mesma disse para mim, ela disse olhando nos meus olhos, mas a culpa não é sua. A culpa é minha, que nunca te recebi aqui. Eu nunca recebi ninguém. E eu tô vendo que vocês são de Deus. Olha a expressão dela. Vocês são de Deus. Então eu vejo que Deus, ele está no controle de todas as coisas. Sim. Então nós alcançamos muitas pessoas. Tanto é que neste final de semana, estes alimentos vão para a Aparecida. Nós estamos nos juntando com parte do Paz para as Nações, parte do Metanoia Radical, parte da Igreja Batista, a primeira Igreja Batista, de lá de São Gonçalo. Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, Valinhos, são missionários que vão se encontrar em Aparecida do Norte para fazer doação de alimentos e, por incrível que pareça, estará chegando um carregamento de peixe. Uau! Olha que coisa incrível! Eu nunca fiz evangelismo com peixe, eu nunca levei peixe, mas pela misericórdia de Deus, para a honra e glória de Deus, Deus preparou 100 famílias serão beneficiadas com peixe. Dá para acreditar numa coisa dessa? É uma delícia peixe, né? Peixe. Chique. Pastor, o senhor colocou de forma bastante clara o respeito que nós evangélicos nós temos pela a Igreja Católica. Diga-se de passagem, inclusive, que toda essa alimentação que chegou aqui para nós da Rádio Gospel Capital, ela não veio diretamente da Igreja Católica, mas de jovens, né, que se juntando, jovens da Igreja Católica, esse movimento de juventude da Igreja Católica, eles formaram ali uma ONG, né, porque eles queriam
ajudar pessoas, porque eles entenderam que isso era muito importante. Então, são os nossos parceiros nas pessoas do querido Robson, da querida Graziele também. Nós queremos aqui de forma pública reiterar esse respeito que o pastor aqui já colocou, né? E agradecer ao pessoal do projeto Vozes, ao Vinícius aqui da nossa igreja também, que foi uma ponte, né, que nos levou a esse grande privilégio de trabalhar com essas pessoas. O nosso muito obrigado. Porque nesse momento, pastor, não tem que ter guerra, a gente tem que se juntar para aliviar, para levar alento para as almas que precisam de Cristo e ao mesmo tempo precisam de alimentos para a sua própria subsistência. Então você, ouvinte da Rádio Gospel Capital, você que nos vê nesse momento também pelo YouTube, pelo Facebook, quando você contribui, né? Quando a gente passa ali a vinheta do projeto social, quando a gente passa ali a chave Pix, é o meio pelo qual você pode ajudar, é porque o trabalho aqui é muito sério, mas é muito mesmo. Nosso único objetivo é abençoar as vidas. Então, você pode contribuir com R$5, com R$10, se você tem uma condição diferenciada, você quer fazer um voto com Deus, você determinou no seu coração aquela quantia, pode ter certeza de uma coisa, você está plantando em um terreno fértil, então seja lá qual for a quantia, pode ter certeza vai nos ajudar. Ontem nós aqui recebemos quase 1 tonelada de alimentos, pastor, mas quando a gente vê que o mundo, né, de necessitados é grande, 1 tonelada se torna pequena, mas 1 tonelada que se soma a outra tonelada, que se soma a um caminhão de peixe, que se soma, né, a uma carroça de frutas, então a gente consegue uma envergadura maior e consegue minimizar os impactos negativos. Olha, faltaria ainda, agora não vai dar mais tempo, mas aqui uma nova entrevista para o senhor falar dos biscoitos de terra, os biscoitos de barro lá da África, que as pessoas, né, elas colocavam no forno para dar aquela impressão de biscoito mesmo, e as crianças comiam biscoito de terra. Sei que o senhor está muito à vontade de falar, mas estouramos o tempo. Verdade. Quero agradecer de coração a sua presença, a presença da sua ilustre esposa, missionária, pastora Cláudia, aqui também, dizer que todos nós temos, assim, uma admiração, não só pelo senhor, pela pastora, mas por toda essa família, por todos os missionários do mundo. Para ser missionário não precisa só ir para outro país, você tem título de missionário quando você faz o bem a alguém aqui, você tem título de missionário quando você contribui financeiramente, quando você ora pela obra missionária. Então vamos juntos, pastor, suas considerações finais e a gente precisa encerrar, não tem jeito. Amém. É um prazer, foi um prazer muito grande poder dividir um pouquinho da experiência com vocês. E sempre que quiser, pastor, estarei aqui, serei honrado todas as vezes, será uma honra. E você que precisar de qualquer informação, é só falar com o pastor aqui, Luciano, é só falar aqui na programação da rádio, e eu estou inteiramente à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Somos nós quem agradecemos. A pastora Cláudia, só vai aparecer a voz dela agora. Pode se despedir, pastora. Deus abençoe a todos. Obrigada pela oportunidade. É um prazer poder estar junto com o pastor Luciano aqui na rádio, contribuindo também com essa entrevista, com mais informações sobre missões. Que legal, bacana. A honra toda nossa, pastora, pastor. E você pode, então, fazer a sua contribuição. E para finalizar, queridos, você pode acompanhar muito do que acontece no mundo das missões pelas mãos desses missionários através do Facebook, tanto do meu perfil particular, facebook.com/Luciano Archila. Esse Archila com CH eleva 2 L's. Luciano Archila, como também no facebook.com/Rádio Gospel Capital. Nós já temos lá um material e eu tenho absoluta certeza que a partir dessa entrevista, a partir do que você vai ali observar, a missão sendo feita na prática e não apenas explicada através da teoria, você vai se sentir realmente muito incomodado, muito constrangido, e você vai nos ajudar, independente da quantia que você empenhar nessa obra.
Que Deus possa abençoar a todos em o nome do Senhor Jesus.